Fraternais saudações. E recentemente, dignos e dignas, estive numa reunião informal de colegas e amigos quando um jovem se aproximou de mim e disse conhecer este nosso canal e até mesmo ter assistido um vídeo ou outro. Começou a falar sobre uma série de temas esotéricos, dentre os quais a maçonaria, relatando uma série de pensamentos que com muita frequência a gente vê circulando na psicosfera popular. Disse, dentre outras coisas, que, por exemplo, os nossos irmãos maçons faziam um suposto pacto com o bode, com o tinhoso, com o Satanás. Disse também que supostamente os nossos irmãos maçons não podem contar estes segredos para outras pessoas e que não podem sequer sair desta instituição sob pena de eliminação sumária. Disse também que os nossos irmãos maçons não revelam isso para qualquer um, nem nos primeiros graus, porque isto é reservado tão e somente para os indivíduos que atingem o grau de número 33, que é supostamente o grau máximo da maçonaria. Eu tentei até reverter alguns destes elementos através da conversa amigável, mas disse que faria aqui no canal um vídeo resumindo estes aspectos. E é exatamente o que faremos agora, dignos e dignas. Para tanto, vamos dividir esta nossa reflexão em duas partes. Primeiro, vamos falar acerca de algumas peculiaridades acerca do grau de número 33 da maçonaria e, em segundo lugar, sobre os principais mitos ou as principais incoerências e fantasias referentes à maçonaria e o seu grau de número 33. Sejam, claro, antes muito bem-vindos a este que é o nosso vídeo de número 483. 483º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Desde já, claro, curta agora este nosso vídeo, uma forma efetiva de você colaborar, se inscreva em nosso canal se você for novo por aqui, ao final também compartilhe nos seus grupos espiritualistas e deixe aqui nos comentários a seguinte frase, afirmação, decreto e mantra de hoje por escrito. Eu transbordo em saúde, energia e vitalidade. Eu transbordo em saúde, energia e vitalidade. E nós lhe responderemos particularmente na medida do possível. Eu transbordo em energia, saúde e vitalidade. E conforme já tivemos a oportunidade de explicar em vídeos anteriores aqui no canal, dignos, a maçonaria não constitui a única ordem iniciática existente. Muito pelo contrário, existe, por exemplo, a Rosa Cruz, que também vai se subdividir em diferentes ordens, círculos, fraternidades, que também podemos, a grosso modo, chamar de ritos. Vão existir outras organizações, como é o caso da própria Teosofia de 1875, fundada por Helena Blavatsky, que vai ter, dentre outros desdobramentos, a Sociedade Brasileira de Eubiose. Existe também outras ordens de natureza mais telêmica, como é o caso da Ordinis Templário Orientis Aotum. Existe a AA, que é a Astrum Argentum. Existem ordens martinistas sinárquicas, ordens martinesianistas e outras tantas fraternidades, confraternidades e círculos esotéricos, como é o que eu sempre recomendo, o caso do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Enfim, para o indivíduo que deseja se iniciar, existem diferentes linguagens, caminhos, vias e estruturas. Mas como de fato e de direito a maçonaria é inegavelmente a mais popular e a mais conhecida, é ela quem sofre geralmente o maior número de elementos fantasiosos e de ataques desnecessários. Mas vejamos, dignos, que não existe em primeiro lugar uma única maçonaria. A maçonaria, enquanto fraternidade universal, vai se posicionar em diferentes organizações, diferentes ritos, e estes ritos, por sua vez, cada qual vai ter o seu próprio sistema de ensino, o seu próprio sistema de graduação, e nem sempre esta graduação vai estar exatamente fechada ou vai se concluir simbolicamente no grau de número 33.
Para se evitar cometer excessivos erros históricos dignos, podemos resumir da seguinte maneira. Por exemplo, o grau de número 33 ele foi popularizado principalmente pelo rito escocês antigo e aceito. Entretanto, nem sempre foi assim. O rito escocês antigo e aceito houve uma época na história em que ele possuía ou se concluía simbólica e administrativamente no grau de número 25. A Adoniramita ele possuía originalmente 13 graus e depois, por uma série de acordos e de adaptações, também passou em algumas administrações a ter o grau de número 33. Vejamos que o rito de Mêmfis Misraim, por exemplo, vai ter 96 graus ou 99 graus, a depender do rito, da organização do Supremo Conselho. O rito de York americano, por exemplo, vai se concluir também no grau de número 13. O rito moderno no grau de número 9, o rito escocês retificado no grau de número 6 e assim sucessivamente. Ou seja, o grau de número 33, tão falado popularmente, não é exatamente o fecho da maçonaria como um todo e nem constitui um ponto final dos seus estudos. Em realidade, o grau de número 33 é adotado por algumas organizações, por alguns ritos, possuindo, em alguns casos, elementos simbólicos, mas principalmente uma natureza administrativa. Isto posto, dignos, podemos caminhar para o fecho deste nosso vídeo, rechaçando alguns pensamentos errôneos populares acerca da própria maçonaria. Em primeiro lugar, a maçonaria não vai possuir o governo oculto do mundo. Sim, em épocas pretéritas, a maçonaria exercia uma grande influência política. Entretanto, até nos nossos dias, muito embora a maçonaria possua muitos indivíduos políticos, ela, enquanto organização e instituição, já nem possui toda esta influência, e isto é sabido e notório. Segundo, a própria maçonaria também não vai, em momento algum, instigar os seus membros a sacrifícios de natureza animal ou de quaisquer outro, isto é, pura e absoluta fantasia. Não existe sequer o bode, muito embora o bode possa ser por vezes associado a elementos simbólicos em determinados graus na maçonaria, dignos e dignas, este não constitui um símbolo central da sua coluna vertebral iniciática. Também a maçonaria não vai fazer quaisquer tipos de pactos de natureza sombria, trevosa ou diabólica. Sim, os irmãos maçons vão assumir compromissos e se guiarem através de determinados preceitos de igualdade, liberdade e fraternidade, mas não de compactuação ou de pactos com entidades trevosas. Da mesma maneira, os irmãos maçons, nem de graus outros ou mesmo do grau 33, vão apresentar necessariamente poderes ocultos de natureza mediúnica, telepática, telecinética, de manipulação ou quaisquer outros, até porque a iniciação ela é sempre algo interno. Por vezes o indivíduo pode alcançar os últimos graus da maçonaria, seja 33 ou quaisquer outro, seja mesmo na maçonaria ou em quaisquer outras instituições gnósticas, esotéricas e iniciáticas, e não ter um desenvolvimento interno. A iniciação interna ela é sempre de natureza pessoal e intransferível. O indivíduo se auto-inicia na realidade. E até o desenvolvimento de poderes, ou como diriam os iogues, dos siddhis, vai depender tão e somente do próprio indivíduo. Assim como também a maçonaria não vai se dar ao trabalho e nem se contrapor à lei, tentando eliminar sumariamente os seus membros quando estes se desligam da própria organização. Nós vemos, inclusive, todos os dias, por outros meios, indivíduos que pertenceram à maçonaria, que pertenceram aos altos graus, que se converteram a outras religiões e saem a torto e direito, dando seus testemunhos de forma muito livre, leve e solta. Portanto, é absoluta fantasia que a maçonaria instigue os seus, em quaisquer dos seus graus, a pactos, a sacrifícios, a teorias de conspiração e coisas semelhantes.
Dignos irmãos e irmãs, voltaremos a este e a outros assuntos semelhantes futuramente. Se você assistiu até o final, deixa aqui nos comentários. PP, de paz profunda. A saudação Rosa Cruz. PP. Até.